E aí galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, como vocês estão? Nosso conteúdo de hoje é sobre literatura e nós vamos falar sobre uma excelente escritora que marcou a sua geração. Estamos falando de Raquel de Queiroz, segunda geração modernista. Raquel de Queiroz foi uma autêntica nordestina que teve uma experiência muito grande que foi transcrita no seu primeiro romance. E esse romance de abertura, de inauguração de Raquel de Queiroz no modernismo, ele vem falando sobre regionalismo, sobre a seca, que foi um tema muito recorrente nas obras da segunda geração modernista. Raquel de Queiroz também viveu uma experiência parecida. Sua família se mudou para o Rio de Janeiro do Nordeste, ela é de Fortaleza, Ceará, também para fugir da seca. Como ela viveu essa experiência que foi muito forte, muito marcante, nada melhor do que ela transcrever a própria experiência numa história de ficção que traria conscientização e uma nova visão para quem lesse suas obras. Além de Raquel de Queiroz ter sido uma grande escritora, ela foi a primeira mulher a assumir uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Então, olha como essa mulher é espetacular. A gente vai começar falando sobre essa primeira obra de Raquel de Queiroz, que se chama O 15, e que retrata a grande seca que assolou o Nordeste no ano de 1915. A obra de Raquel de Queiroz, O 15, só foi lançada em 1930, porque Raquel de Queiroz nasceu em 1910 e faleceu em 2003. Então ela viveu bastante tempo para desenvolver o que chamamos da nossa ficção regionalista, e principalmente na segunda geração do modernismo, que foi de 1930 a 1945. A obra O 15, de Raquel de Queiroz, como eu já disse, foi lançada em 1930, ela tem 26 capítulos e conta a história de Chico Bento e sua família, que decidem se retirar do Nordeste em busca de melhores condições de vida, em busca de trabalho digno também. Durante esse trajeto, primeiro, Chico Bento enterra seu filho, que morre num segundo momento, um outro filho de Chico Bento e de Cordulina, que era o nome de sua esposa, que se perde no meio de um grupo de retirantes e some da vista dos pais. Mesmo com essas perdas, a família decide seguir adiante em busca do seu sonho de melhores condições para o que restou do seu núcleo familiar. Cordulina e Chico Bento viviam em Quixadá, no Ceará, e dali partiram rumo a Fortaleza. Quando chegam a Fortaleza, eles foram andando durante todo esse trajeto. Esse trajeto leva atualmente uma média de 33 horas de viagem a pé, o que seriam 161 quilômetros para quem entende melhor de medidas de distância e 33 horas para quem entende melhor por medida de tempo. Então, eles fizeram esse trajeto de Quixadá até Fortaleza, a pé, e ao chegar em Fortaleza, eles encontram uma professora. Essa professora demonstra interesse em ficar com o filho que sobrou dessa família, né, cuidar desse filho, e mesmo a princípio, a contragosto, Chico Bento e Cordulina deixam seu filho com a professora, no intuito de que ele teria melhor condição de vida estando com a professora do que caminhando nessa estrada sem rumo junto com sua família. Nesse trajeto de Quixadá para Fortaleza, a fome continua assolando a família de Chico Bento, e ele vai fazendo novos amigos e ele vai encontrando pessoas no meio do caminho. São amigos de seca, amigos de sofrimento, e eles dividem a pouca comida que tem com essas pessoas, e no meio do caminho Chico Bento encontra uma cabra. Ele mata essa cabra para se alimentar. Só que o dono da cabra aparece e ele fica muito enfurecido, muito enraivecido. Numa aparente piedade, ele deixa apenas as vísceras da cabra para a família de Chico Bento, e juntamente com Chico Bento, se alimentarem. Nesse meio tempo, o filho de Chico Bento come a raiz crua de mandioca, e aí vem o primeiro grande acontecimento. Como foi dito, ele vem a falecer. Trecho dessa morte, desse momento, que é muito interessante de conhecer, é o que eu vou ler para vocês. Lá se tinha ficado Josias, na sua cova, à beira da estrada, com uma cruz de 2 paus amarrados feita pelo pai.
ficou em paz. Não tinha mais que chorar de fome, estrada fora. Não tinha mais alguns anos de miséria à frente de vida, para cair depois no mesmo buraco, à sombra da mesma cruz. Então nós vemos que o quê? De certa forma, morrer era um alívio muito maior do que continuar vivendo e sofrendo anos de fome, ano após ano, e no fim das contas cair numa mesma cova, no mesmo buraco à beira da estrada, sem ter esperança ou expectativa de coisa alguma. Além do mais, Pedro, que era o filho mais velho do casal, acaba se juntando ao grupo de retirantes, vai embora e não se vê mais esse filho. O romance possui uma linguagem simples e coloquial, formado de frases curtas e frases simples. É também narrado em terceira pessoa, com a presença de um narrador onisciente. Houve também uma adaptação do romance O 15 para os cinemas, então vale muito a pena assistir o filme, além da leitura do livro, para conhecer mais toda essa história do início ao fim. Com o lançamento da primeira obra de Raquel de Queiroz, O 15, ela já alcançou reconhecimento maciço, mas que foi consolidado de fato com o lançamento de 2 próximos romances, que se chamam João Miguel e o outro se chama Caminho das Pedras. Suas obras refletiam maciçamente um engajamento social e um apelo comunista, da qual a autora fazia parte. Suas críticas eram contra a desigualdade social primordialmente. Então é isso, galera. Se quiser saber um pouco mais sobre a autora Raquel de Queiroz, sobre a sua obra O 15, assista ao filme, faça a leitura de suas obras, que tem bastante informação, bastante do conhecimento e bastante do trabalho dessa autora sobre a ficção regionalista de denúncia. Grande beijo e até a próxima!